Fala agora, Paula, de um dos destaques que a gente trouxe aqui na abertura, o aniversário hoje de 3 meses. Aniversário não, né? Aniversário se refere a ano, na verdade, mas o fato de que a guerra entre Israel e o Hamas está hoje, dia 7 de janeiro, completando 3 meses. Exatamente. Temos um convidado para falarmos mais sobre isso, é o professor Gunter Hutzitz, professor de Relações Internacionais, está ao vivo com a gente aqui no Jornal da Manhã desse domingo. Em primeiro lugar, obrigado, professor, por ter atendido ao nosso convite nesse final de semana. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Vitor, Paula, todos que nos assistem. Prazer em estar aqui com vocês. Professor, e o que esperar a partir de agora? É um momento do conflito em que Israel anuncia dia a dia avanços, faz questão de tornar públicas as execuções de líderes do Hamas, informa sempre que há a destruição de estrutura terrorista, como os túneis do Hamas. Enfim, as forças de defesa de Israel têm tornado público esse avanço e trazido uma imagem de que, no campo de batalha, Israel tem levado vantagem, que tem conseguido se sobrepor ao Hamas. Na sexta-feira, houve o anúncio de um plano de Israel para o dia seguinte à guerra, né, para o futuro da faixa de Gaza, tudo levando a crer, ou criando essa imagem, pelo menos, e aí o senhor vai nos confirmar se isso bate com a realidade ou não, mas uma imagem de que Israel está prestes a conseguir esgotar a capacidade de ação do Hamas e cumprir os seus objetivos, que é acabar com os terroristas e libertar os reféns. Lhe pergunto, professor, é isso mesmo? É esse o cenário atual? E o que esperar a partir de agora? Bom, Vitor, no campo de batalha, efetivamente, Israel está conseguindo degradar a um tal ponto a infraestrutura do Hamas que vai ser muito difícil ele voltar a agir como agia antes dos ataques, né, e que resultou, inclusive, nos ataques de 7 de outubro. Né, nos ataques terroristas tem que sempre deixar bem claro isso. Agora, derrotar, eliminar o Hamas, isso não vai acontecer. Qualquer um que estuda um pouquinho sobre grupos terroristas, dinâmica política, segurança internacional, sabe que eliminar uma ideia é impossível. Assim como a gente viu, né, nos atentados terroristas, no duplo atentado terrorista que aconteceu essa semana também no Irã. Foi perpetrado pelo Estado Islâmico, quando muitos acharam que ele já tinha acabado. Não é à toa que os americanos mantêm forças na Síria e no Iraque que continuam combatendo o Estado Islâmico. Então, acabar de vez com Hamas, isso não vai acontecer. Isso é sabido pela cúpula militar, mas é uma narrativa, como se diz hoje em dia, né? A versão que o governo Netanyahu tenta manter para sobreviver politicamente. Por que eu estou ressaltando isso? Esse agora passa a ser um ponto central para a dinâmica desse conflito, porque assim que findar esse conflito, né, o futuro político de Netanyahu vai estar em jogo, e eu arrisco dizer, não só em jogo, mas como a possibilidade de, inclusive, ser preso. A gente não pode esquecer que ele sofre processos junto à Suprema Corte de Israel, né, acusado de diversos crimes. Então, essa necessidade de manter esse conflito vivo é parte também desse objetivo político do próprio ministro Netanyahu, primeiro-ministro Netanyahu, e dos partidos políticos mais de extrema-direita de Israel. Porque, assim como aconteceu pós-1967, de 73, desculpa, né, da Guerra do Yom Kippur, quando houve uma investigação que, antes da investigação terminar, o equivalente a uma CPI, o próprio ministro da Defesa, Moshe Dayan, um herói, né, de guerra israelense, renunciou. E aí, após o término dessa CPI, a primeira-ministra Golda Meir também teve que renunciar. É isso que se espera que aconteça em Israel. Portanto, há um aspecto político por trás muito importante e que vem tendo influência nesse processo de negociação, principalmente com os Estados Unidos, do futuro de Gaza. Não é à toa que começou na sexta-feira e vai durar aí até o dia 16, se eu não me engano, um tour do secretário de Estado Antony Blinken pela região. Não é para tentar segurar, né, um aumento desse conflito para toda a região, né, principalmente Hezbollah e Houthis, mas sim uma negociação do futuro de Gaza pós-conflito.
E professor, tudo bem? Bom dia. Um dos momentos que mais nos deu aflição, assim, principalmente no jornalismo, enfim, mundialmente falando também, era a saída de estrangeiros, né? A gente acompanhou pela passagem de Rafah, hora fechada, hora aberta. Como que está essa situação hoje? Há muitos estrangeiros ainda precisando sair lá da região, há brasileiros ainda. A gente acompanhou a chegada de tantos brasileiros aqui no país sendo repatriados, para repatriação, aliás. Como que está essa situação por lá? Bom, Paula, no caso brasileiro é até mais complicado quando a gente diz brasileiros, né? Porque nós temos aqui essa política, e eu digo correta, não é que eu estou criticando, né, deixar bem claro isso, de recepção de estrangeiros, principalmente de refugiados, que ao terem filhos aqui já se tornam brasileiros e, portanto, já recebem passaporte brasileiro. Há muitos, nesse caso, de palestinos, nesse caso, que estão lá e que merecem o apoio do governo brasileiro de serem retirados, e por isso mesmo se torna difícil saber com exatidão quantos ainda estão lá. Porque, infelizmente, chega nessa hora que eles lembram, né, que tem o passaporte brasileiro e começam a pedir para sair. De diversas outras regiões do planeta fica mais difícil ainda. A grande maioria já saiu, já se acredita isso. Só estão lá mesmo aqueles que, infelizmente, não estão conseguindo sair e que sofrem, junto com todos os outros palestinos, dessa situação, né, bastante, quase que, né, de falta de completamente condições de viver. Então, saber exatamente é muito difícil. Vamos chamar o Cristiano Vilela, nosso comentarista, para participar também. Cristiano, sua pergunta. Gunter, bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Gunter, um outro ponto bastante importante nesse contexto de guerra é a situação dos reféns israelenses que ainda estão sob domínio do Hamas. Como você identifica que pode ser ou que está caminhando para ser a situação do governo de Israel, até mesmo nesse contexto onde Israel já, de alguma forma, como você bem disse, não aniquilou, mas de alguma forma já acabou fazendo com que a força do Hamas acabasse se tornando, até certo ponto, desbaratada. Quer dizer, nós temos o Hamas agora mais enfraquecido, mas ainda temos mais de uma centena de reféns sob domínio desse grupo. Como você visualiza que vai ser agora realmente a atuação de Israel para o resgate efetivo, o resgate com vida desse número de reféns? Bom dia, Cristiano. Prazer é meu conversar contigo, com todo mundo. Esse é um dos pontos mais sensíveis, até porque isso é um tema central para a dinâmica da política interna israelense. O que tem havido de protestos em frente à sede do governo e passeatas em Israel para o retorno desses reféns tem sido muito grande. Foi nesse sábado, já nesse sábado, ontem que passou, que são tantas informações que a gente acaba perdendo um pouco a noção do tempo. Mas nesse sábado, por exemplo, já retomaram protestos em várias cidades israelenses contra o próprio governo Netanyahu, como Israel estava vivenciando, né, o ano passado inteiro até a ocorrência do ataque terrorista de 7 de outubro, e que boa parte dos temas levantados por quem estava lá protestando é o retorno desses reféns. Então, como conseguir isso é um equilíbrio muito tênue, porque ao mesmo tempo em que esse governo Netanyahu, como um governo democrático, tem que dar resposta aos seus eleitores, ao mesmo tempo ele não quer parecer fraco, que está negociando e que acabou cedendo a um grupo terrorista como o Hamas. Então, nesse momento, ele tentar retomar com vida todos esses reféns é um dos grandes objetivos e dos mais difíceis. Porque se até agora, 3 meses depois, com praticamente toda a faixa de Gaza já ocupada e não foram encontrados, mostra a dificuldade de que é combater esse grupo, da extensão que ele tem, não só de apoio em diversas partes da sociedade palestina, mas como principalmente dos famosos túneis. Então, recuperá-los com vida é quase impossível.
Aí a análise do professor Gunter Hutzit, professor de Relações Internacionais da ESPM, ao vivo com a gente na edição desse domingo do Jornal da Manhã. Obrigado, professor, pela presença, pelos esclarecimentos todos. Um ótimo domingo por aí. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom domingo a todos.